Eu quero meditar com vocês sobre um texto muito rico mesmo, especialmente quando a gente se debruça sobre ele para compreendê-lo melhor. Como já foi falado, nós estamos no mês em que o tema central é o nosso relacionamento com Deus. Nós ouvimos numa primeira mensagem desse tema, um subtema que o pastor Marcos abordou, que é sobre falar com Deus. Na semana passada, o pastor falou sobre como nós podemos ouvir a Deus. E hoje nós vamos tentar, pela graça de Deus, compartilhar com os irmãos como que nós podemos andar com Deus. Então nós temos num primeiro momento falando, num segundo momento ouvindo, num terceiro momento andando, caminhando com Deus, caminhando com Jesus. Amém? E tem um texto bastante clássico e que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Eu vou ler esse texto aqui na minha versão, na NVI. Vou ler de uma forma um pouco rápida, para nós ganharmos mais tempo. Diz assim o texto, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui o texto. Obrigado, Beate.
Nós sabemos que é fato, nós sabemos e é fato, que você quer conhecer uma pessoa, caminhe com ela. Não é verdade? Você quer conhecer alguém, caminhe com esse alguém. Não apenas estude sobre esse alguém, não apenas ouça sobre esse alguém, não apenas fale sobre esse alguém, caminhe com esse alguém. E aí você vai saber quem é essa pessoa de verdade. É tipo nossas casas, né? Quem nos conhece de verdade é a nossa esposa, os nossos filhos. Eles nos conhecem de verdade, como verdadeiramente nós somos e como verdadeiramente nós agimos, né? Meus queridos, como eu falei, esse texto é muito rico, tá? E eu quero aprender e compartilhar também com vocês como que esses dois discípulos de Cristo, um chamado Cleopas, o outro não tem nome, não se sabe quem era, como é que foi a experiência da caminhada deles com Jesus Cristo. E nós vamos extrair lições preciosas para os nossos dias e para a nossa caminhada. No versículo 13, fala que naquele mesmo dia iam a um povoado chamado Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Para nós que conhecemos e lemos o relato posteriormente na Bíblia, para nós seria o dia da ressurreição. O terceiro dia, o dia da ressurreição. Mas para aqueles dois discípulos era simplesmente o terceiro dia. E era o terceiro dia da morte do seu Senhor. Era o terceiro dia da morte do grande mestre e profeta, que assim eles o consideravam. Era um dia triste, era um dia de desânimo, era um dia de decepção, e eles entristecidos, vindo pelo caminho, discutindo o que havia acontecido, afinal, com o seu Salvador, com o seu Messias. A decepção estampada em seus rostos, porque aguardavam um libertador, um rei, que viesse tirá-los do jugo romano. Mas de repente, nessa caminhada, surge a pessoa de Jesus, sem que por eles fosse reconhecido, diz o versículo 15. E Lucas usa os verbos aproximar e caminhar. Lucas diz que Jesus aproximou-se e que Jesus caminhou com eles. Jesus não veio naquela unidade de dois discípulos caminhando, entristecidos, decepcionados, frustrados, sem esperança, não sabia o que ia acontecer. Jesus não chega no meio deles dando de dedo muitas vezes, como a gente faz. Jesus não chega dando explicações e sermões bíblicos para eles. Jesus cria um ambiente de conversação, onde seria possível explicar a vida e era possível explicar as Escrituras àqueles corações sedentos, quebrantados e necessitados. Quantas vezes isso falta em nossas igrejas, nossas comunidades, em nossas conversas? Quantas vezes nós não nos aproximamos uns dos outros? Quantas vezes nós mantemos distância uns dos outros, não caminhamos juntos e simplesmente nos contentamos em oferecer pacotes de soluções sem conhecer a realidade dos nossos irmãos e das nossas irmãs? É fácil, quando você vê alguém sofrendo, principalmente para nós pastores que estudamos um pouquinho a Bíblia, e aqueles que estudam a Bíblia também, é fácil porque a gente tem versículo para tudo. A gente tem versículo para tudo. Mas Jesus não se resumiu a passar um versículo da Escritura, ele explica depois as Escrituras, mas ele decide parar e caminhar com aqueles dois.
aqueles 2 discípulos, que não eram dos 12 discípulos, porque Jesus não teve 12 discípulos apenas, Jesus teve os seus apóstolos, 12 apóstolos, mas Jesus teve muitos discípulos. Muitas pessoas o seguiram pelas ruas da cidade. Bom, o que eu tiro dessa lição para a nossa vida hoje? Em primeiro lugar, que eles conversavam sobre Cristo Jesus. Quando nós estamos, e eu falo isso para mim e acuso a mim mesmo, né? Em muitas das nossas conversas, ou na maioria das nossas conversas, nós falamos muito pouco a respeito de Jesus Cristo. Nós falamos da política, da economia, do governo, disso, e uma série de coisas, mas falamos muito pouco de Jesus. Eu só estou extraindo lições dessa caminhada. Nessa caminhada, eles falavam de Cristo. Quando nos reunimos, Cristo, a Bíblia diz, Ele está presente no meio de nós. Aqueles 2 homens caminhavam e Cristo estava presente nessa caminhada. O texto diz que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, porque Mateus 18:20 diz o seguinte: porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Ao cumprimento da palavra na vida daqueles homens que estavam experimentando um Cristo ressuscitado, não era mais o Cristo que eles haviam conhecido antes da morte. Havia um processo de glorificação agora e de ascensão do Cristo aos céus. E eles têm essa experiência do cumprimento da palavra de Mateus, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus está no meio deles. Você crê nisso? Você crê que se eu me juntar com o pastor Jacques e nós orarmos, Jesus está no nosso meio? Que se eu me juntar com qualquer outro irmão e nós orarmos e nós falarmos de Cristo, Jesus está no nosso meio? Você crê nisso? Eu creio nisso. E eu quero crer mais nisso. Uma outra lição que eu aprendo é que Jesus deseja caminhar conosco hoje ainda. Antes da morte, Jesus caminhava com seus discípulos. Depois da morte e ressurreição, ele volta a caminhar com seus discípulos. Por que Jesus deixaria de caminhar comigo e contigo hoje? Se ele o fez de formas diferenciadas, antes da morte, depois na ressurreição, e por que não agora? Por que não agora podemos caminhar com Cristo também e termos essa alegria? Ou será que Jesus perdeu o hábito de caminhar com seus discípulos? Eu acho que ele quer caminhar conosco. Mas tem um problema nisso tudo. O problema de nós não reconhecermos quando Cristo está caminhando conosco. Isso não é um privilégio ou um problema apenas nosso, era também dos próprios discípulos que estavam indo para Emaús, nessa cidade. Alguns dizem que são os discípulos de Emaús. Não, eles são discípulos de Cristo que iam caminhando para um povoado chamado Emaús. Não são os discípulos de Emaús, né? Como às vezes a gente diz, né? Vamos falar sobre os discípulos de Emaús. Não, são os discípulos de Jesus Cristo. Então, eles não estavam sozinhos nisso, como nós também hoje muitas vezes não entendemos e não percebemos que Cristo está caminhando conosco. Como nós vimos domingo passado, como é que Deus fala conosco? Pela Escritura, Deus fala conosco pelas circunstâncias, Deus fala conosco através de pessoas, da oração, da paz que excede todo o entendimento. São formas de Deus falar conosco, de Jesus falar conosco. O texto diz que os seus olhos foram impedidos de ver Jesus.
Seus olhos foram impelidos ou impedidos de ver a pessoa do Cristo ressurreto caminhando com eles. Por que isso? Por que será isso? Você já parou para pensar? Por que Jesus fez dessa forma? Talvez a Bíblia não explica, e o que a Bíblia não explica, e ninguém se atreva a explicar. Mas talvez Jesus quisesse mostrar àqueles discípulos que era preciso crer no que estava escrito a respeito dele nas Escrituras, e que eles precisavam de agora em diante depender mais das Escrituras e não da presença física do Jesus ressurreto, que não mais habitaria entre os homens em forma física. O texto diz no versículo 22, estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. O coração deles ardia quando a Escritura, a palavra era falada e pregada e clarificada ao coração deles. O coração deles não ardia porque Jesus estava fisicamente presente. O coração deles ardia pelas Escrituras. E eu creio que essa foi uma grande lição que Jesus quis passar àqueles primeiros discípulos que agora tinham que se acostumar a viver nesse mundo sem a presença física do Mestre. Outra coisa que eu aprendo, o texto diz que eles estavam com os rostos entristecidos no versículo 17. Meus queridos, todo mundo que perde a Cristo fica entristecido. Eles haviam vindo de uma crucificação e presenciado uma morte, uma tragédia. Como não ficar triste quando se perde Jesus? E eles estavam desapontados, perderam seu amado Mestre, eles tinham desistido da causa e não sabiam que curso tomar para recuperar essa causa. Porque não havia mais nada. É como Pedro, quando ele pega as redes e diz para os outros discípulos, olha gente, eu vou pescar. Acabou tudo? Acabou o negócio, acabou a festa, gente. O governo caiu, acabou a festa. A esperança morreu, acabou a festa. Então eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é pescar. Pega as redes e vai pescar. Qualquer um de nós faria isso. A não ser Judas, que foi se matar. Talvez você queira o caminho de Judas, né? Mas eu acho que não. Prefiro pescar. Ele foi pescar, foi começar a vida de novo. A notícia que sabiam era que eles sabiam era que Jesus não estava mais no sepulcro, diz o texto, eles sabiam dessa notícia, já era o terceiro dia da sua morte, e não sabiam, ou também não criam, talvez, nos relatos recebidos, porque algumas mulheres foram ao sepulcro. A palavra da mulher, naquela época, não era uma palavra tão valiosa e confiável como a palavra de um homem. Hoje inverteu, acho que, nesse negócio, né? Hoje tem muito homem mentiroso, glória a Deus, disse a irmã, né? O importante é que eles estavam atordoados e não sabiam se era verdade. Alguns foram lá, o sepulcro estava vazio, o mestre não estava mais, não sei se levaram, o que fizeram com ele. E para quem já passou por isso na família, sabe o quanto que é triste uma morte quando você não tem o corpo. Eu passei por isso por um sobrinho meu que morreu afogado no rio e ficou dias e dias e dias em angústia da família. Todo mundo sabia que ele tinha morrido
tinha testemunhas que ele tinha morrido, mas não tinha o corpo. Enquanto aquele corpo não aparece, ninguém sossega. Porque você quer enterrar o morto, você quer terminar aquilo. Mas tem outra coisa rica nesse texto, que é o poder da superação de Jesus. Olha só que riqueza. Diz o texto assim: e respondendo um deles disse assim: só tu que peregrinaste a Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido lá nesses dias? E Jesus pergunta para eles: quais coisas? Isso me deixou chocado. Quais coisas aconteceram? Jesus já havia esquecido todo o seu sofrimento e trocado pela glória da salvação dos homens. Tal qual a mãe que dá a luz ao filho e logo depois se esquece da dor, porque a alegria do filho nos braços é maior. E muitas vezes nós ficamos anos e meses remoendo o mesmo sofrimento, e Jesus diz: mas o que aconteceu? O que aconteceu lá? Quais coisas aconteceram? Isso indica que para Jesus, é a minha dedução, que para Jesus estava superado, estava consumado, estava feito. O que tinha para ser feito, o que tinha para sofrer, foi sofrido. Agora vem a alegria do sofrimento. O resultado da alegria do sofrimento. Como é que Jesus consegue deixar para trás tudo aquilo por amor a nós? Só porque a alegria era maior. Muito maior. Outra lição que podemos aprender: Jesus dá o primeiro passo para a aproximação. Os discípulos iam caminhando, diz a Bíblia, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Depois, mais adiante, o texto diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele e disseram: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Primeiro, Jesus entra na conversa, Jesus participa, Jesus toma a dianteira, ele toca, ele dá o primeiro passo, e quando cria um relacionamento, aqueles homens o convidam, agora eles o convidam para entrar na sua casa, para cear com eles, à mesa, que significa lugar de intimidade. O que nós vamos fazer hoje à noite? Cear, tomar a ceia, é momento de intimidade do corpo de Cristo com Jesus, e uns com os outros. E aí, finalmente chega a hora em que Jesus parte o pão. Chegando em Emaús, os discípulos, como eu já falei, convidam ele para entrar e para jantar com eles. E aqui, nesse jantar, está o ponto central da história. Aqui nesse jantar, tá? Aqui nesse jantar, ele agora acontece algo. Eu estou um pouco perdido aqui porque eu não posso sair da câmera, eu acho, né? E eu ficar parado aqui, corta isso aí, Diego, esse negócio depois aí. Mas é assim, né? Fazer o quê? Se é para o bem dos irmãos, vou ficar parado aqui. Tudo isso? Não me falaram, disseram que era só esse quadradinho aqui, ó. Se eu fosse mais gordo, já transbordava.
Meus queridos, chegando em Emaús, os discípulos convidam Jesus. Aqui temos, então, o ponto central da história, pois até agora, a explicação bíblica, por mais bonita que tivesse sido, não mudou a vida deles. Até aqui não houve mudança de vida. Mas no partir do pão, quando Jesus se põe à mesa, pega o pão, abençoa o pão, e Lucas usa os mesmos termos que a gente usa para a ceia. Tomou o pão e o partiu e deu a eles. E eles devem ter visto essa cena de Jesus partindo o pão, multiplicando pães, elevando os pães e agradecendo a Deus. De alguma forma, Jesus se manifesta no partir do pão. Jesus se manifesta exatamente naquele momento, de propósito. Porque é a experiência, meus queridos, é a experiência da partilha, é a experiência da comunidade. Agora, nesse momento, acontece um milagre. Diz a Bíblia que os nossos olhos, os olhos deles, os olhos dos discípulos se abriram e os nossos olhos também se abrem quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos no corpo de Cristo. Quando nós partilhamos do pão e do vinho, nós lembramos que Cristo, ou que Cristo fez por nós. Quando nós andamos com Jesus e nós vivemos em comunidade, nossos olhos se abrem e percebemos o que Deus está fazendo na vida do outro, e o que Deus está fazendo na minha vida é vista pelo outro. E Cristo vê através de nós, e Ele se revela através de nós. Quando nos isolamos, ao contrário, vivemos de forma egoísta, não vemos nada acontecendo, nenhum milagre acontecendo, nada na vida do irmão, nada na vida da igreja. Sobram críticas e críticas e mais críticas. Porque Jesus se manifesta na comunhão dos santos. Quer andar com Jesus? Eu quero. Mas vai ter que andar com a igreja também. Eu convido você para caminhar com Jesus, mas lembre-se que os amigos de Jesus vêm junto. Se você quer caminhar com Jesus, mas não quer os amigos de Jesus, você vai ter problema. Porque caminhar com Jesus é caminhar com os discípulos de Jesus. Eu tenho ainda 4 minutos. Porque hoje nós temos que descer, temos que cear aqui e cear lá embaixo. Então, eu só vou ler a introdução que eu não ia ler, mas como eu tenho 3, 4 minutos, eu vou ler para vocês. Uma das características marcantes da igreja presente, da presente época, da presente geração, é a sua capacidade de consumismo, de consumir. Precisamos de tudo o tempo todo. E a igreja consumista mais se parece com um adolescente do que com um adulto. E eu explico por quê. Não com os nossos adolescentes aqui da igreja, né? Aqui são tudo santo. Né? Não é para vocês, viu? Mas é para os adolescentes do mundo, entendeu? Eu não sou mais desse mundo. Tu é da onde? Tu não é desse mundo. De Marte, né? Então eu explico. Os adolescentes, ou a igreja adolescente, é aquela que quer tudo que o pai tem para dar. Tudo que o pai tem para oferecer, o adolescente quer. Porém, quando o pai oferece uma carona para deixar ele na porta da escola, ele diz que não, porque ele tem vergonha que o pai está levando ele para a escola. Está pegando, né? Estou vendo alguns sorrisos amarelos. Em resumo, nós, igreja, se nós não sairmos da nossa adolescência, nós vamos sempre querer os favores, mas vamos ter vergonha de andar com o pai.
Porque o sonho do adolescente é a sua independência. A sua independência de não mais precisar trabalhar, a sua independência de não mais precisar estudar. É a geração nem trabalha nem estuda, né? Sim, está na moda a geração nem. Tem marido nem por aí tudo. Não trabalha, não estuda, não faz nada. Então, é a geração nem. É sério, tá? Já pegou esse negócio aí. Então, esse adolescente, essa igreja adolescente, o que ela quer? Viver de WhatsApp. Viver de WhatsApp. Viver de Face. Antes de vir para cá hoje, às 5 da tarde, eu recebi a notícia que o meu sobrinho morreu de acidente. Aqui em Timbó. Filho do meu irmão. Menino de 17 anos. Já era pai de uma criança. Família toda arrebentada. Pai, meu irmão. Sabe aquele um que tem na família, né? É esse. E era isso. A vida era um sonho, só diversão e etc. Meus queridos, precisamos ensinar os novos crentes e alguns velhos crentes também, que andar com Deus requer renúncia da velha vida e dos maus hábitos. Eu disse para os meus filhos hoje, eu estou com saudade de ver uma conversão de verdade. De alguém que estava com a vida arrebentada, era tudo isso, tudo aquilo, tudo de errado, e agora está ali, ó, uma nova criatura, um homem de Deus, uma mulher de Deus, transformado totalmente pelo Espírito Santo. E não apenas consumidores, que vêm domingo aos cultos da igreja, seja aqui em qualquer lugar, no mundo todo, se abastecer, para poder gastar durante a semana e depois se abastecer de novo. E se a pregação não é boa, não encher o tanque, aí tem que ir durante a semana encher o tanque num outro lugarzinho, né, para ver se consegue passar a semana, senão vai faltar gasolina e o carro para. Vamos ficar de pé.